Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live de terça-feira, a live Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade. Hoje nós vamos falar sobre Jeremias. Vão chegando, vão me avisando, por favor, se estão me ouvindo bem, me vendo bem, para que a gente possa dar sequência. Boa noite, Tânia. Boa noite, João. Ei, Genaro, que saudade de você, cara. Precisamos conversar. Ei, Bruna. Boa noite, Kleber. Ok. Só me deem um aviso aí, por favor, se está tudo bem, se estão me escutando bem, se estão me vendo bem. E a gente dá sequência. Nélia. Olá, pessoal. Só preciso de um aviso. Espero que esses joinhas sejam que está tudo bem. Kleber. Grande Genaro. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Bom, eu estou partindo do pressuposto que esteja tudo bem. Vamos dar sequência, então. Essas lives de terça-feira, da série Ser Homens, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, ela é, de fato, voltada, né, para os homens, mas não exclusivamente para os homens. Certamente todos os que estão aqui se favorecerão muito do conhecer, pelo menos, alguns desses arquétipos. A proposta, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, é apresentar para vocês alguns modelos de masculinidade, modelos arquetípicos que apresentem alguma característica fundamental da experiência do masculino, que pode nos auxiliar como uma espécie de orientação, como uma espécie de guia, a pensar um pouco melhor sobre essa tarefa, a tarefa do ser homem. A gente, ao longo dessas semanas, desde que comecei com essa proposta, vem apresentando personagens da Bíblia, personagens da literatura, personagens da mitologia, sempre apresentando alguns elementos biográficos, digamos assim, alguns dados sobre o personagem sobre o qual se refletirá, e em seguida apresentando alguns pontos de reflexão para a gente entender um pouco melhor alguns aspectos da masculinidade. A gente vai falar hoje de Jeremias, um personagem, um profeta, um personagem da Bíblia, certamente para aqueles que têm alguma familiaridade com o texto bíblico, já devem ter ouvido falar de Jeremias, e que eu quero centrar a atenção sobre dois fatores que descrevem bastante a figura de Jeremias, e para isso eu vou contar aqui muito rapidamente essas lives. Eu pretendo que elas sejam sempre curtinhas, de 30 minutos, algumas vezes tem acontecido que a gente extrapola um pouquinho esse tempo aí, mas eu tenho conseguido ser mais ou menos fiel a esse tempo aí. Então eu apresento rapidamente num trechinho curto da nossa live alguns dados que ajudam a entender quem é o personagem, e depois os aspectos do arquétipo que eu gostaria de valorizar. Bom, Jeremias, primeiro vamos começar com, eu gosto sempre desse trabalho de identificação do personagem a partir do nome dele, tá? O nome Jeremias é um nome hebraico que significa Deus exaltará. E acho que esse nome vale muito bem, sobretudo para os dois aspectos que eu quero valorizar, e vocês vão entender logo. Vou contar para vocês aqui a história do Jeremias, o personagem histórico propriamente dito, e em seguida vocês vão entender por que Deus exaltará como nome valoriza bastante os dois elementos do arquétipo que o Jeremias representa. O Jeremias nasceu por volta do ano 650 a.C. em Jerusalém, e faleceu por volta do ano 585 a.C. também no Egito. Tá? Ele, na verdade, viveu durante o reinado dos três últimos reis dos reis de Judá, conhecido como reis de Judá, que são Josias, Joaquim, seu filho, e Sedecias, o filho de Joaquim, salvo engano. Se tiver algum erro aí, depois podem me corrigir, mas isso não é importante. O importante é essa sequência aqui, dos três últimos reis do reinado de Judá. Segundo o próprio relato de Jeremias, no primeiro capítulo do livro de Jeremias, ele diz que Deus o chamou para ser profeta no 13º ano do reinado de Josias. Isso daria aí mais ou menos por volta do ano 626 a.C.
Tá? E ele relata da seguinte forma, eu vou ler para vocês o trecho, porque é um trecho que muitos daqueles que têm familiaridade com o texto bíblico conhecem, mas que traz aí já presente os elementos que eu quero valorizar. Então diz o seguinte: antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Eu respondi: Ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. O Senhor me respondeu: Não digas, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te. Aqui, né, a gente já tem um elemento da história dele importante, que é exatamente o fato de que Jeremias, a princípio, não queria, né, aceitar, né, o papel que lhe coube, o papel de profeta. Mas ele assume o papel e tem as consequências desse papel, inclusive, como vocês vão ver aqui. Por que ele não queria? Porque primeiro que Josias, que foi o rei com o qual ele começa a sua tarefa de profeta, é um rei que naquele momento era um rei conhecido pela sua por uma vida, né, tentando ser uma vida santa, de restabelecer a lei mosaica entre os israelitas, e que conseguiu estabelecer o povo israelita, o povo de Judá, conseguiu estabelecê-los dentro de um período de relativa prosperidade, de relativa paz. E quando Jeremias começa a fazer profecia, ele começa a fazer profecia num momento em que, né, tudo estava mais ou menos no lugar, parecia que não tinha razão de ser para aquelas profecias, sobretudo profecias tão duras, de tempos tão duros e tempos tão difíceis, relacionados a um desvio, né? O povo de Israel iria se desviar da vontade de Deus. E ele começa então, mesmo que as coisas parecessem não apontar para isso, ele começa a fazer, né, essas profecias apontando, né, para um horizonte que era um pouco assustador para os israelitas. E o fato é que essas profecias fazem com que, de maneira geral entre o povo, o Jeremias fosse desprezado, fosse perseguido, desprezado e chegasse até mesmo a ser alvo de algumas conspirações de assassinato. Aqui eu já estou avançando, né, porque depois dessa história vem o Joaquim, que começa a desviar o povo e começa, sobretudo, a introduzir deuses pagãos entre os israelitas, e entra na jogada a história, né, do Nabucodonosor e os babilônios, que começam a empreender movimentos junto aos israelitas no sentido justamente de exilá-los, de fazê-los escravos, e então começa aos poucos a se tornar verdadeiras as profecias feitas por Jeremias. E é impressionante porque mesmo que isso, né, já começasse a se evidenciar pelos fatos propriamente ditos, o povo não queria, né, dar ouvidos a Jeremias, e acho que no capítulo 28, né, no capítulo 28 de Jeremias, há um momento em que Jeremias enfrenta, né, um falso profeta, Ananias, que, ao contrário do que ele fazia, vinha, né, descrever tempos de glória, tempos de alegria, quando na verdade tudo que estava, né, se mostrando era evidentemente que se mostravam verdadeiras as profecias de Jeremias. Nesse tempo, né, Nabucodonosor II começa de fato a fazer escravos. Ele em dois momentos distintos ele escraviza o povo israelita no ano de 586 e no ano de 597, em dois momentos distintos, um sob o reinado de Joaquim, outro sob o reinado de Sedecias, salvo engano. E o que vai acontecendo é que, com o tempo, né, o templo de Jerusalém é destruído, o povo é escravizado, as pessoas notáveis, as pessoas influentes de entre os israelitas são deportados. Sedecias, que é o último desses reis, ele acaba sendo preso também, ele acaba assistindo à morte dos seus filhos, e depois ele é bárbara e brutalmente cegado
pelos soldados de Nabucodonosor, ou seja, tudo aquilo que estava presente, né, vai se mostrando muito verdadeiro. Jeremias, que não foi deportado, né, permanece em Jerusalém, vivendo entre os escombros, entre as ruínas do templo de Jerusalém, e continua fazendo as suas profecias e pregando praticamente para as pedras, né? Então, em linhas gerais é isso. Ah, sim, desculpa. E esse aqui é um detalhe que não é um detalhe, que é importante, inclusive. E nesse período que ele permaneceu lá no Templo de Jerusalém, acabou que ele foi preso e conta-se que no ano de 586 ou 585 a.C., ele é levado para o Egito, onde ele é apedrejado. Tá? Então, ele acaba sendo assassinado mesmo, né? Vítima de uma conspiração. Bom, esse aí é um quadro geral, né, só para vocês conhecerem o Jeremias. Passemos agora aos dois elementos que eu queria chamar a atenção, né, da figura de Jeremias, que nos interessa como arquétipo, né, que nos interessa, portanto, como um horizonte de possibilidades para a gente e que nos orienta como homens e que certamente pode nos encaminhar aí uma melhor compreensão do que é o propriamente masculino. Tá? Alguns elementos, né, do propriamente masculino. Os dois elementos que eu queria chamar a atenção é justamente o fato, né, de Jeremias encarnar em si, né, o arquétipo do profeta e o arquétipo do mártir. A gente poderia condensar esses dois elementos, na verdade, num só. Né? Jeremias é o arquétipo do profeta mártir, né? O homem sofredor, o profeta sofredor, né? O profeta perseguido. E o que caracteriza, né, esses dois elementos? Vamos começar com o aspecto mesmo, né, do arquétipo de profeta, né, do profeta, que está muito bem representado por aquele trechinho que eu li para vocês. Né? O profeta não é um cara que fala por si. O profeta sequer é alguém que se autodenomina profeta. Não é resultado de dizer, eu me reconheço profeta e, portanto, me faço profeta. O profeta é, né, um personagem que ele fala daquilo que Deus comunica para ele. Né? Ele testemunha aquilo que Deus comunica para ele. E ele testemunha isso, certamente com palavras, né? Toda a pregação, todo o trabalho de tudo aquilo que a gente vê, né, testemunhado no livro de Jeremias na verdade, né, as constantes vezes em que Jeremias faz da sua voz a voz de Deus, né, o oráculo do Senhor. Então, o que nos interessa primeira coisa, né, primeiro aspecto importante para valorizar é isto. Né? O profeta é alguém que comunica algo que não é resultado do que ele pensa, não é resultado do que ele gostaria. Né? Jeremias, certamente, se tivesse a opção, né, se tivesse a escolha, não quereria ser desprezado, não quereria ser perseguido pelos seus compatriotas. Se fosse da sua vontade só, ele preferiria continuar lá na vidinha dele tranquilo, né? Quem sabe tentando fugir da invasão dos babilônios, de Nabucodonosor. Se dependesse dele, quem sabe ele faria isso, mas só que ele não pode. Né? E é muito impressionante porque há alguns momentos em que, há um momento em especial no texto do livro de Jeremias, no qual ele chega a dizer, né, que por ele calaria a verdade. Mas ele fala, é como se houvesse, né, a expressão que ele usa, né, é como se, deixa eu só encontrar a expressão, é como se a verdade o devorasse por dentro. Né? Quer dizer, queima ele por dentro, ele não consegue calar. Então, a verdade é algo que ele defende de uma maneira tal e que se torna de tal forma parte do seu comunicar do seu falar, do seu comunicar para as pessoas, que é inevitável falar da verdade, né? Porque a verdade lhe foi, né? Ele se torna objeto da verdade, ele se torna comunicador, ele se torna um meio através do qual a verdade se manifesta. E ele aceita isto. Então, o profeta, insisto, repito, o profeta é o arquétipo do homem que abre mão das suas opiniões, que abre mão daquilo que é o que ele gostaria de dizer, em favor de uma verdade que se comunica através dele. Ele confia mais na verdade do que na sua própria opinião, mesmo que esta verdade signifique e tenha como implicação primeira o desprezo de todos os demais. Então,
lembremos-nos disso, né? Guardemos essa marca aqui importante. Né? O homem, tal como Jeremias, deve ser alguém que não defende só as suas opiniões. Ou melhor, né? Dizendo de forma mais precisa e direta, o homem, né? Se ele obedece, se ele quer aprender alguma coisa desse arquétipo que Jeremias representa, deve ser alguém para quem a verdade interessa em última instância sobre qualquer tipo de opinião que ele possa carregar consigo, qualquer tipo de opinião que ele queira defender. A verdade acima de tudo, a verdade trazida à tona com todas as consequências que isso possa vir a ter sobre ele. Tá? Então, este é um ponto que é o primeiro ponto que eu queria valorizar. Mas, vejam, né, aqui já começamos a entrar na ideia de martírio. Esse desprezo que Jeremias sofre, né, e que está ligado ao arquétipo do profeta, é um desprezo que tem como consequência, né, a experiência de uma solidão. Né? Jeremias, o tempo inteiro, é praticamente um homem muito sozinho, com exceção, né, do momento em que ele topa com Baruque, né, que é um cara que passa a notar, né, as suas profecias. Né? A maior parte do tempo Jeremias é sozinho, né? Tudo que ele fala não encontra eco, não encontra resposta, não encontra ouvidos, e ele se vê sozinho o tempo inteiro. O homem que defende a verdade mais do que suas opiniões, o homem que está interessado em manter a verdade mais do que os seus próprios interesses, ele certamente em algum momento se verá sozinho. Né? Mas essa solidão, né, que Jeremias enfrenta não é uma solidão completa. Né? Ele, apesar de em alguns momentos ele chegar até mesmo a duvidar, né, que Deus o acompanha, ele, no entanto, não cessa de confiar em Deus, mesmo porque, como mesmo Deus havia lhe dito, tudo aquilo que eu lhe disser para dizer, tu dirás. Né? Ele começa a perceber que, no fundo, as coisas que ele sustenta não são resultados de elaborações suas, são resultados de um amor à verdade, de uma fidelidade à verdade mais do que as próprias opiniões. Então, um ponto essa passagem para dentro do segundo aspecto da vida de Jeremias que vale a pena a gente prestar atenção, é justamente algo de um sofrimento profundo que experimenta aquele que defende a verdade. Aquele que se sustenta sobre a verdade experimenta algo que tem os traços de um martírio, de uma solidão. Traços que têm, né, uma marca mesmo enfim, não consigo expressar de outra forma senão exatamente essa ideia de que ele está sozinho. Né? Ele não está mais acompanhado por alguém que aplauda, alguém que o sustente, alguém que o mantenha neste caminho. E isso aqui, né, tem tudo a ver com exatamente a ideia de martírio, porque a gente muitas vezes, quando a gente pensa no martírio, a gente pensa, é claro, né, essa é uma imagem que, no caso da vida de Jeremias, se tornou verdadeira efetivamente, que é o fato de que ele derramou sangue por essa verdade. Né? Ele morreu por essa verdade, ele derramou o próprio sangue por essa verdade. Mas o martírio, no caso, né, nosso, como aprendendo do Jeremias, esse aspecto do arquétipo do martírio, não necessariamente coincidirá com, né, um derramar o próprio sangue. Isso pode ser levado? Isso pode acontecer? Pode acontecer, certamente. Mas o mais importante aqui é a ideia do suportar um sofrimento, mas suportar um sofrimento não por vitimismo, suportar um sofrimento não por masoquismo, suportar um sofrimento por amor, suportar um sofrimento porque tem algo que eu aprendi e que me interessa manter, mais do que as minhas opiniões. Vou repetir essa expressão que pode parecer batida ao longo dessa nossa live, mas é que ela é muito marcante, muito determinante na compreensão daquilo que Jeremias nos ensina. Mais do que sustentar uma opinião, mais do que sustentar aquilo que eu desejaria, mais do que sustentar o conforto que eu esperaria, eu aceito um sofrimento. Eu aceito um sofrimento que vai me levar certamente às raias do dar a minha vida. Dar a minha vida
Pode ser o dar a vida às últimas consequências, como um mártir o faz, mas também o dar a minha própria vida pode ser também, né, o gesto de amor que me faz derramar-me em atenções pelo outro, não por interesses mesquinhos, não por interesses pessoais, mas por um bem que eu desejo pelo outro, por estar guiado pelo belo rosto da verdade, por estar guiado, portanto, pelo amor ao destino do outro. A verdade, o destino, o bem, o belo, são coisas que são sinônimos, né? São coisas que quando a gente carrega como anseio de comunicação, certamente tem a marca de um amor pelo destino do outro. Portanto, tem a marca de uma vida que é toda derramada em serviço, em favor do outro. Isto aqui, né, é um segundo elemento muito importante. A gente poderia dizer, numa expressão forte, mas que resume muito bem esse conceito de martírio, esse conceito do profeta mártir, do homem sofredor, né, que o Jeremias representa muito bem, que se a gente quer, né, o homem que quiser se tornar homem, né, quem quiser se tornar homem, não deve fugir do sofrimento. Um sofrimento que sempre acompanha aqueles que se dispõem a testemunhar a verdade. Se você está disposto a testemunhar a verdade, saiba que a tua vida é uma via sacra. Saiba que a tua vida será carregar uma cruz. Saiba que a tua vida será marcada por uma solidão. Saiba que a tua vida será marcada por um sofrimento. Sofrimento que não é, repito, algo que eu vivo como se fosse vítima de alguma coisa. Sofrimento tampouco que é algo a que eu abrace como um masoquista. Eu não procuro o sofrimento. O sofrimento é consequência de um amor à verdade. Porque eu amo a verdade e estou disposto a dar tudo pela verdade, estou disposto a abrir mão de todas os meus interesses pela verdade, evidentemente eu irei fazer da minha vida uma entrega pelo outro, uma entrega marcada pelo amor e marcada pelo sofrimento. Um homem certamente não se tornará verdadeiramente homem a não ser que esteja disposto a isto, a não ser que esteja disposto a afirmar a verdade mais do que qualquer outra coisa. A verdade para o mártir ela é mais importante do que a própria vida. Entendam, por favor, entendam que quando eu digo que a verdade ela é mais importante do que a própria vida, mais importante do que uma certa notoriedade, mais importante do que os likes que recebe, mais importante do que os coraçõezinhos que sobem, mais importante do que os aplausos, mais importante do que qualquer outra coisa. Entender uma coisa como essa é entender que, no fundo, a verdade, e a verdade com V maiúsculo, na qual eu confio, e confio não porque eu sou, né, autodenominado profeta, mas porque eu empenhei-me num relacionamento com a verdade, empenhei-me pelo menos numa busca pela verdade, que marcou a minha vida de tal forma que eu não consigo viver de outra maneira senão dedicando-me inteiramente à verdade. Quando isto aqui acontece, quando uma coisa como essa acontece, quando eu sou capaz de abrir mão disso aqui, né, da notoriedade em favor da verdade, neste momento eu me torno testemunho, né, testemunha, né, mais do que tudo, testemunha viva da verdade. Uma testemunha viva da verdade que faz a experiência de realizar a própria vida, realizar integralmente a própria vida. Vejam, eu acho que aqui eu dei conta de absolutamente tudo o que eu queria. Deixa eu só ver se ficou alguma coisa. Um detalhe muito importante. Putz, eu estava esquecendo aqui de um detalhe que da minha colinha me ajuda bem a trazer para vocês algumas coisas. Um detalhe muito importante sobre isso. A gente, cada um de nós, cada um de vocês que está aqui, saberá avaliar se o homem diante do qual vocês estão é alguém que abraçou o arquétipo que Jeremias representa, o arquétipo do profeta e o arquétipo do mártir. Se fizer um teste muito simples, diante de um homem assim, a gente experimenta uma atração, porque são pessoas diante das quais a gente percebe uma liberdade, a gente percebe clareza, a gente não vê
no seu discurso a ambivalência. A gente não vê contradição no discurso. A gente não vê divisão entre o que fala e o que vê. A gente vê liberdade, a gente vê um homem livre. O que é um homem livre? É um homem para quem a experiência de realização de si é marcada justamente pelo reconhecimento daquilo que interessa, daquela única coisa que verdadeiramente interessa. Um homem que é assim é um homem livre, é um homem que escuta, é um homem que participa do debate, é um homem que não é autoritário, é um homem que não é agressivo, é um homem que é livre. Vocês todos devem, né, se não conhecem, precisam saber o endereço, né, de pessoas, de homens assim, diante das quais vocês possam fazer a experiência de estar diante de quem, de alguém para quem a verdade interessa em última instância, mais do que qualquer outra coisa. Todo mundo precisa ter o endereço de alguém que vive assim. Porque um homem desse jeito, um homem que abraça completa e integralmente o arquétipo do profeta mártir, do profeta sofredor, do Jeremias, é certamente alguém que, porque é livre, me faz livre. Porque é livre, me atrai. E me atrai para que eu também experimente a mesma liberdade. Portanto, homens, vocês que aqui estão, se querem aprender alguma coisa e querem ser verdadeiramente homens, comecem por empreender uma busca séria, uma busca intensa pela verdade, uma busca que não cesse enquanto não encontrar o rosto belo da verdade, uma busca que, portanto, porque encontra o rosto belo da verdade, confia e convive com este rosto belo e se torna testemunha até as raias de uma entrega completa de si mesmos e de abrir mão dos próprios interesses mesquinhos, pequenos, dos próprios da própria fama, das próprias opiniões, em favor do testemunho da verdade, de uma vida que se torna testemunha da verdade. E por isso atrai tantos a si. Para ser homem, repito, é preciso amar a verdade, ao ponto de entregar a própria vida por isto. E entregar a própria vida por isso tem os traços de uma entrega amorosa pelo outro. Porque entregar a vida pela verdade não é simplesmente sair na rua e, com a Bíblia debaixo do braço ou com um discurso bonito, ideológico, mas entregar a vida pela verdade quer dizer acompanhar as pessoas que olham para você até ao destino delas, levá-las ao destino de realização delas, ao destino de liberdade delas. Não será você, portanto, homem verdadeiro, a não ser que você empreenda e abrace na vida com todas as tuas forças esta tarefa fundamental, essa tarefa que não é você quem cria para você, uma tarefa que lhe é conferida. Mas alguém poderia perguntar, mas então quer dizer que você está dizendo que a gente tem que abraçar o arquétipo de Jeremias, mas você está dizendo que isso aqui tem que ser dado para a gente? Eu lhes digo, meus caros, esta é certamente a vocação de todo homem. Amar a verdade. Falo homem aqui, poderia parecer o gênero masculino especificamente, mas eu posso tranquilamente ampliar isso para toda a humanidade. Mas é próprio do gênero humano, é próprio da pessoa humana o amor pela verdade, a urgência pelo sentido, a necessidade, a exigência pelo belo, a necessidade do bem. Isto move todos nós. Somos todos vocacionados a testemunhar o rosto belo da verdade. Somos todos vocacionados a isto. Ao homem, certamente por isso essas lives de terça-feira são destinadas a falar sobre a masculinidade, mas ao homem muito mais fundamentalmente isto deve ser uma marca. A marca de alguém que entende que o fio de barba, dar o fio de barba não é em nome de uma honra,
em nome de um amor pela verdade. Povo, acho que eu falei mais do que eu queria. Não, até que não. Deu exatamente a meia hora que eu queria. Fica aí um convite a todos vocês, homens e mulheres. Certamente é uma provocação maior para os homens que aqui estão. Peço a vocês para compartilhar essa live com tantos aí que vocês conheçam e que precisariam, né, talvez ser ajudados por esses personagens, esses arquétipos que eu tenho apresentado. E convido vocês para amanhã. A gente se vê na live de quarta-feira, na qual eu tenho tratado aí há um tempo de temas de desenvolvimento, mas há um tempo eu tenho tratado de maturidade. Amanhã acho que eu vou tentar dar um fecho final aí sobre esse tema da maturidade para começar a introduzir temas novos. Agradeço demais a companhia de todos vocês. Para aqueles que eu estou vendo hoje, não vi ontem, desejo uma santa Semana Santa e a gente se vê em breve. Obrigadíssimo, pessoal. Até amanhã. Fica com Deus.